Vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Vamos ler desde o verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ainda no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Mais um verso, no capítulo 13, versos 33 a 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar. Senhor, mais uma vez colocamos nossas vidas diante de Ti, suplicando a Tua provisão com tudo que carecemos, para comunhão com o Senhor na Tua palavra. Toma em Tuas próprias mãos e ajuda-nos na compreensão dela. Esperamos em Ti e de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de João é o livro mais traduzido e mais publicado de todo o mundo há muito tempo. Esse precioso Evangelho tem uma mensagem única. Ele não está incluído entre os chamados sinóticos, porque ele não foi escrito na mesma ótica. Os outros evangelhos se destinam a mostrar Jesus como homem. Um homem que é rei em Mateus, o homem que é servo em Marcos, a sua natureza de homem perfeito, como o médico grego Lucas, usado pelo Espírito Santo, foi então conduzido a descrever o homem perfeito, o homem que agrada a Deus. Mas João começa o seu evangelho falando do Filho que é, antes que qualquer coisa fosse. O no princípio de João é anterior ao no princípio de Gênesis. No princípio do Gênesis, o Senhor criou os céus e a terra. No princípio de João, nada havia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Essa segunda menção da palavra princípio em João 1:2 se refere ao princípio da criação. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, quando João enfoca a pessoa do Senhor Jesus, ele está falando desse que é, aquele que é, que era e que há de vir, na linguagem do seu Apocalipse. João escreveu 5 livros, o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Todos têm um único tema. O tema dos escritos de João é união com Cristo. Como nós lembrávamos ontem, João usa no seu Evangelho diversos parelhas de palavras, que só ocorrem na língua original 2 vezes, vários pares. Se você fizer a sua pesquisa e procurar esses pares, sempre você vai obter uma linguagem e um quadro muito lindos. Ontem nós falamos sobre a palavra braseiro. Ela somente aparece 2 vezes naquele evangelho. E que quadro, neste evangelho? E que quadro aquele? João 18:18 e 21:9. No primeiro braseiro, Pedro negando o Senhor. No segundo braseiro, Pedro sendo restaurado pelo Senhor. João usa somente 2 vezes a palavra peito nesse evangelho. João 1:18. Ele diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aí aparece a primeira vez a palavra seio ou peito. O Filho unigênito no seio do Pai, antes que o mundo fosse. É a comunhão perfeita de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. A civilização verdadeira, a Trindade. É por esta comunhão, por esta união de comunhão com a Trindade, que o Senhor Jesus ora em João 17, registrado só por João. A oração podemos chamar sumo sacerdotal de Cristo. Ali ele diz assim: Pai, João 17:24, minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Se nós fizermos a pergunta, onde Jesus está? Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo todos os que me deste. Onde Ele está? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nós fomos chamados para a posição privilegiada de, em Cristo, repousarmos nossas cabeças no seio do Pai. Então, quando João usa a palavra seio, este é o quadro que ele apresenta. Primeira menção, João 1:18. O Deus unigênito está no seio do Pai, o Filho eterno no seio do Pai eterno. Somente eles, por enquanto. Mas quando vamos a João 13:23, você vai ver a segunda menção da palavra peito nesse evangelho. E ali vai dizer que João, ele, o discípulo a quem Jesus amava, estava, na nossa versão em português, a maioria delas, aconchegado ou conchegado. A palavra original é no peito de Jesus. Na versão em português aparece uma outra vez a palavra peito, está logo à frente no capítulo 13, verso 25, mas não é a mesma palavra no original. Então só há 2 vezes a menção da palavra seio. Numa, Jesus está como Filho unigênito no seio do Pai, e na outra, João está com a sua cabeça recostada no peito, no seio do Senhor Jesus. Você viu o quadro? Primeiro, a comunhão eterna, o Pai e o Filho sós, comunhão plena, perfeita. Mas o outro lado do quadro, João é como que o nosso representante, porque João é um como nós. João é um pecador. João foi redimido, resgatado pelo mesmo Senhor.
João foi levado para uma posição de comunhão que nós também temos. Então, os dois versículos juntos, nós temos João reclinado no peito do Filho, que está reclinado no peito do Pai. Que quadro mais lindo! E isso domina a visão de João. Tudo que João vê é sobre união. Por exemplo, quando você vai ao livro de Apocalipse, sabe qual é o problema com muitos em Apocalipse? É que só veem bestas e gafanhotos. O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso sobre união. Quando ele vai concluindo, não há bestas, não há gafanhotos, não há nada. A partir do capítulo 19, o que você lê é: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quando você vai ao capítulo 20, você vê a mesma coisa. Aqueles que reinam com Ele, que estão com Ele onde Ele está. E serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo os 1000 anos. Quando você vai ao capítulo 21, você vê a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Esse é o livro de Apocalipse. Esse é o clímax, essa é a mensagem: união, casamento. Quando você vai ao capítulo 22, maravilhoso, você vai ver a descrição ainda continuando dessa cidade, e diz que nossa ocupação nessa cidade será: os seus servos o servirão. Irmãos, nós estamos nessa escola de Cristo que compartilhamos, numa escola de treinamento. Nós estamos aprendendo a servir o Senhor Jesus, porque é isso que nós faremos por toda a eternidade. Você acha, talvez na tua visão de Nova Jerusalém, que você vai ter uma nuvenzinha lá preparada para você, com um anjo de cada lado, com uma harpa tocando louvores o dia inteiro, e na nuvem ali ao lado uma churrasqueira com uma picanha bem dourada? Essa é a sua visão de eternidade? Quem sabe? De muitos brasileiros pode ser. O que Apocalipse 22 diz é: seus servos o servirão. E a palavra servir, lembre-se, é a palavra para adoração. Nosso serviço será adorá-lo. E sabe por que nós vamos adorar sem cessar? Porque suas riquezas são insondáveis. Isso não entra em nossa mente, irmãos, porque não haverá tempo. O tempo terá mergulhado na eternidade. O tempo é um lapso na eternidade. Quando o Senhor fechar seu propósito, acabou o tempo. O que é o universo? Tempo mais espaço. Quando o Senhor completar seu propósito, nem tempo e nem espaço mais limitados. Nós seremos introduzidos numa comunhão eterna, para um serviço eterno, de amor eterno, conhecendo nosso Senhor infinito, eternamente. Nunca chegaremos ao fim de suas riquezas. Então, se há uma coisa que não haverá, é monotonia. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis. Quanto mais funda a sonda vai, mais fundo tem para ir. Insondáveis riquezas de Cristo. Essa será a nossa ocupação. Nós vamos ficar muito desajeitados lá, se essa não for nossa ocupação aqui. Estamos sendo treinados, amando, conhecendo, nos entregando a Ele, sendo para Ele. Ele está disposto a ser para nós tudo que nós formos para Ele. Queremos que Cristo seja integral para nós? Vamos ser integrais para Ele. Queremos que seu amor seja pleno em nós, experimentado por nós? Vamos dar nosso amor para Ele. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Sabe o que Paulo fala para os Coríntios, 2 Coríntios 3:18? Que nós tivemos o véu do nosso rosto tirado. Antes, quando liam Moisés, um véu permanecia sobre seu rosto, não entendiam. Mas agora a nossa cara foi descoberta. Então agora nós podemos contemplar, ainda que por espelho. Os espelhos naquela época eram feitos de bronze, latão polido,
então dava uma imagem obscura, né? A pia do santuário, pia de bronze, foi feita com o espelho das mulheres que trouxeram do Egito, quando saíram do Egito, e esses espelhos eram bronze polido, não era vidro, não era sílica. Então, contemplando como por espelho, ou seja, não nítido o suficiente, mas já claro para nortear nossas vidas. Conhecemos nosso Senhor pela revelação do Espírito, mas ainda contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória. Significa de um nível de glória aqui como um redemoinho, um chamado ascensional. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. A palavra soberana ali é ascensional, em Filipenses 3. Nós somos chamados como que numa vocação em redemoinho, como o Senhor quando falou com Jó, do meio de um redemoinho, elevando Jó de um nível de realidade, de conhecimento de Deus, para um nível muito superior de conhecimento de Deus. Então, de glória em glória, na sua própria imagem, e quem realiza isso é pelo Espírito do Senhor, como diz 2 Coríntios. Então, esse é o tema de João. E seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Agora essa próxima frase é maravilhosa. Apocalipse 22, os primeiros versículos. Nas suas frontes estará escrito o nome dele. Sabe o que isso significa? Quando o Senhor criou o homem, Adão, Romanos 5 diz que ele é uma figura de Cristo. Prefigurava aquele que havia de vir. Romanos 5. Quando Adão recebeu a sua mulher, tirada do seu lado, da sua carne, ele olha para ela e diz: esta, afinal, é osso de meus ossos. Ela tem minha mesma realidade interior, osso, constituição, substância, mas ela também é carne da minha carne, ou seja, ela tem a minha expressão. Osso fala de realidade interior, carne fala de expressão exterior. Então, quando o Senhor olhar para nós naquele dia, nas nossas frontes, o nome dele, ele está vendo a si mesmo nos seus. Esta afinal, é osso de meus ossos e carne de minha carne. Agora, quando nós olharmos para ele naquele dia, os servos que o servirão, o que nós veremos? Na sua fronte nós veremos as marcas daquele que foi por nós perfurado. Quando nós olharmos para suas mãos, nós veremos as mãos que foram traspassadas. Quando olharmos para os seus pés, os pés que foram perfurados. Para o seu lado, o lado que foi rasgado, e dele saiu sangue e água. Paulo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Esse é aquele que nós contemplaremos por toda a eternidade, o seu amor infinito, suas riquezas insondáveis. Amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse. Ele vai olhar para nós e ver-nos santos, porque na sua fronte está escrito o nome dele, seu nome é santo. Mas no que concernia a nós, nós éramos maculados. Amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula. Isso é o que ele verá em nós, sem mácula, os maculados, sem ruga. Somos tão enrugados, não é? Sem ruga, porém santa e sem defeito. Esses tão defeituosos. Então João vai descrever esse quadro do Apocalipse, mostrando essa comunhão plena, esse relacionamento pleno entre o Senhor e a sua igreja. Por quê? Porque o Filho que reside no seio do Pai abriu essa comunhão para os que nunca a conheceram.
e orou por ela em João 17. João 17, 21, ele diz assim: a fim de que eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti. Você viu a figura do seio aí de novo? Tu em mim, eu em ti. Comunhão única. Ninguém entra, inviolável, ninguém pode entrar. Ele é Deus. Mas então, o seu lado foi rasgado e dele saiu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E do seu lado saiu água. Sangue fala de expiação e água fala de regeneração. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, por causa desse lado rasgado, espiritualmente falando, é claro, nós tivemos acesso, não a sermos participantes da Trindade, porque isso é impossível, que a criatura se torne o que a Trindade é, o que Deus é, impossível, mas sim da comunhão da Trindade. Nós poderíamos participar desses que são chamados, só para um entendimento didático, os atributos comunicáveis de Deus, porque há alguns que são incomunicáveis. Deus é todo poderoso e esse atributo é incomunicável. Nós nunca seremos todo poderosos, só Deus pode ser todo poderoso. Uma criatura não pode ser todo poderosa, nunca, e nem se tornar todo poderosa. Aquele que não é Deus, que foi criado por Deus, não pode por natureza se tornar Deus. É óbvio. Deus é único, Deus é Deus, Deus é incriado. Tudo que Deus cria é menor que Ele. Isso que é criado não pode se tornar o que Ele é. Então, nós teremos comunhão com Deus triuno, nesses chamados atributos comunicáveis. Nós experimentaremos seu amor em plenitude, isso sim, sua justiça em plenitude, sua alegria em plenitude, sua bondade em plenitude, seu caráter, enfim. João devota os seus escritos a esse tema, união com Cristo. Agora, como aconteceu o primeiro encontro de João com o Senhor? Veja, irmãos, para que tenhamos o entendimento de João sobre a casa de Deus, nós precisamos ver como o Senhor forjou o vaso, porque não é nada miraculoso de um momento para outro. Um servo de Deus do passado já disse assim: nós, igreja, buscamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para nós, mas Deus busca os seus servos. Se Deus não tem seus servos, a sua igreja não tem a palavra. Então todos nós temos a responsabilidade de sermos servos e servos do Senhor, para que então tenhamos a sua palavra. O que Deus busca? Os seus servos. Então Deus, pelo Espírito, forja servos. E como Ele forja? Na fornalha da aflição, pelo caminho da cruz. Isso vai ser um assunto para hoje à noite, dentro já do livro de Hebreus. Mas quando olhamos a vida de João, é exatamente isso que nós vemos, como Deus forjou o servo João. Então a primeira passagem já é muito linda, por isso lemos João capítulo 1, onde começamos. João Batista está ali, o primeiro João que é mencionado aí, é o único João que é mencionado aí nesse texto, o outro está anônimo. O João é o Batista. Estava João na companhia de 2 dos seus discípulos. E aqui tem uma lição importante para nós. Quando o João Batista, ele tinha discípulos, presta atenção, ele tinha discípulos, porque o Cordeiro ainda não veio, o Cordeiro ainda não tinha se revelado. Mas quando o Cordeiro passa diante dele, ele aponta o seu dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus. Sabe o que acontece? Perdeu de cara 2 discípulos, porque João Batista fazia discípulos de Cristo. Só existem discípulos de Cristo. Então, quando ele diz: este é o Cordeiro de Deus, você viu no texto, os 2 discípulos de João foram atrás do Cordeiro de Deus, porque ele diz: eu não sou o noivo, quem tem a noiva é o noivo, importa que ele cresça e eu diminua. Tão claro. Agora, quando isso aconteceu, então aí tem uma lição para nós, né? Quanto mais nós anunciarmos Cristo e o discipulado a Cristo, menos discípulos nós vamos ter.
Graças ao Senhor. Você quer um bebê do seu lado o tempo todo, a vida toda? Discípulos de Cristo. É isso que nós somos. E precisamos nos ajudar a sermos discípulos de Cristo, porque nós somos de Cristo. Então, quando isso acontece, André segue a Jesus, o Cordeiro. Você viu aí o André, o irmão do Simão, e ele carrega alguém com ele, é João. João omite o seu nome todo o tempo no Evangelho. Ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, e omite o seu nome. Então ele vai dizer, André era um dos que seguiram a Jesus, o outro que ele omitiu é ele mesmo. Então diz que eles estavam seguindo a Jesus. E então, veja a cena, está escrita aí. Portanto, quando você lê, você fazer o gráfico na sua mente, para você entrar na história. Então é dito que o mestre de repente observa que tem dois rabugentos aqui atrás. Então ele olha para trás, está escrito aí, voltando-se, ele faz uma pergunta para os dois. Que pergunta? A pergunta é, o que vocês querem? Essa é uma grande pergunta. Qual será que seria a nossa resposta? Ah, Senhor, olha, eu tenho uma mulher lá em casa que me dá um trabalho, que eu quero que o Senhor mude ela para mim. Tenho um marido lá em casa que não tem jeito, está difícil. Tenho um problema financeiro, Senhor, quem sabe o Senhor me ajuda. Olha, meu barco não anda pescando nada, está vazio. Vai para o mar vazio, volta do mar vazio. Enche o meu barco, Senhor. Poderia ser um pedido. O Senhor deixou aberta a questão. O que queres? O que buscais? Sabe o que Agostinho disse no século IV? Se o Senhor Jesus se apresentasse a nós hoje, pessoalmente, e dissesse assim para nós, eu quero conceder a você agora tudo o que o seu coração mais deseja, com uma única condição: você nunca mais verá a minha face. Então Agostinho diz, o tremor interior que nós sentimos diante dessa sugestão de Jesus é a medida do nosso amor por Ele. Isso é verdadeiro, profundamente verdadeiro. Então quando ele olhou para trás e pergunta, o que queres? Ele ouve uma resposta, que é uma pergunta: onde você está morando? Graças ao Senhor. Então eles disseram, nós queremos você. Onde assistes? Ou onde moras? Então o Senhor Jesus atendeu o desejo deles. É dito que então o Senhor responde, vinde e vede. O Senhor não dá um endereço, sabe por quê? Porque o Senhor transforma os seus discípulos no caminho. Ele é um mestre que discipula na jornada. Então ele diz, vinde e vede. Ele não deixou o endereço e foi andando na frente. Vinde. Em outras palavras, segue-me e vede. E então João vai descrever de uma maneira tão bonita. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Isso é em torno de 4 horas da tarde. Tiveram uma tardezinha com Jesus e talvez uma noite de comunhão. Que pena que João não escreve nada do que foi dito nessa comunhão. Depois disso, João prossegue sua jornada com o Senhor. E lembre-se, João é neto do trovão, porque ele é filho de Boanerges, que significa filho do trovão. E então, o Senhor tem um problema grande, porque estar perto de João é estar perto de um trovão. Quando eles passam por uma aldeia de samaritanos, é dito que Jesus manifestava no seu semblante uma decisão de ir para Jerusalém. Lucas 9. E os samaritanos não quiseram recebê-lo. Então João se apresenta e diz, Senhor, não queres que façamos descer fogo do céu para destruir essa aldeia de samaritanos? Então o Senhor vai dizer, vós não sabeis de que espírito sois. Então o Senhor foi forjando esse vaso João, até que enfim ele se tornasse em caráter semelhante ao Senhor. E esse seu evangelho foi escrito quando João estava conformado à imagem de seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, como o Senhor disse, aí instruindo seus discípulos, lá em Mateus 10. Basta ao discípulo.
E agora nós estamos vendo João escrever o seu evangelho. O que nós temos aqui numa observação panorâmica para valorizarmos e adorarmos o Senhor nesse trabalho tão maravilhoso de forjar vasos? Irmão, João escreve esse evangelho mais ou menos 60 anos depois de tudo que ele viveu. Você pode imaginar? Onde há amor, há memória. Onde há amor, há memória. Então, ali no capítulo 10, verso 22, lemos esse versículo por isso. Imagine o velho João, quase 60 anos depois do acontecimento, escrevendo seu evangelho assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, ponto. Era inverno, ponto. Passeava Jesus no pórtico chamado Salomão, pórtico de Salomão. Que memória! Ele sabia qual era a festa que estava celebrando em Jerusalém, qual era a época do ano e onde Jesus estava passeando. Porque o seu coração, em amor, estava unido ao seu Senhor. Então esse evangelho de João é um evangelho de amor, forjado à imagem daquele que o discipulou, Senhor Jesus. Ele ouve dos lábios do Senhor Jesus. Aí chegamos a João 13:33, onde acabamos de ler no início. Filhinhos, tecnós. Ele ouve dos lábios do Senhor. Já velhinho, ele vai repetir essa palavra para aqueles que o tinham entre eles como um irmão mais velho. Diz a história, a tradição, que João terminou seus dias em Éfeso. E quando ele era levado à reunião para estar com os irmãos e pediam a ele que compartilhasse alguma palavra do Senhor para os irmãos, ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque é nisto que conhecerão todos que sois discípulos, se amardes uns aos outros. Então as cartas de João falam sobre união com Cristo. Agora veja o que mais acontece nessa epístola. Só 2 vezes, de novo, aparece a frase: casa de meu pai. Nosso encargo para esses dias é a casa de Deus. João tem muito para nos ajudar. No capítulo 2, quando ele entra no templo e expulsa os mercadores a primeira vez, porque depois ele faz isso de novo no final do seu ministério, são 2 vezes. No capítulo 2 de João, após purificar o templo, ele diz: não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Bom, em primeiro plano, literalmente, que casa era essa? O templo. Porque os vendilhões estavam ali, ele virou as mesas ali, expulsou os cambistas e dizem: não façam do santuário uma casa de negócio, da casa de meu pai. Só que no capítulo 2, esse santuário já é explicado de uma outra maneira. Porque Jesus disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então ele mesmo, João, no seu evangelho vai explicar. Jesus se referia ao santuário do seu próprio corpo. Isso condiz, irmão, preste atenção, com o capítulo 1, que vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 do capítulo 1, e o verbo se faz carne. E agora a palavra é tabernacula. A palavra na língua original, vem de skenos, que significa fazer barraca, fazer tenda. O verbo se fez carne e fez seu tabernáculo, pôs o seu tabernáculo entre nós. Ou seja, qual é a casa do Pai? Onde está a casa do Pai? Quem é a casa do Pai? Temos alguma dúvida? O verbo se fez carne e pôs a sua casa entre nós. Por isso que João vai dizer: nós vimos a sua glória, e glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é a casa do Pai. João capítulo 2. Agora preste atenção, o assunto só começou. João 14, a frase é repetida, e você vai colocar juntas as 2 expressões.
Agora em João 14, o Senhor está à sombra da cruz, já. A última ceia já tinha sido celebrada. Ele está falando sobre o Espírito Santo, nos discursos do cenáculo. Então no capítulo 14 ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Já ficou claro? Podemos parar aqui? Senhor Jesus é a casa do Pai. E pela sua morte, pela sua ressurreição, o que ele ia fazer? Preparar nessa casa muitas moradas. Na linguagem de Paulo, por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus e o derramamento do Espírito Santo, nós poderíamos habitar em Cristo. Por isso ele vai dizer no capítulo seguinte, o 15: morai em mim e eu morarei em vós. A palavra permanecer aí traz essa ideia, é habitai, morai, morem em mim e eu morarei em vós. Que maravilhoso. Viu de novo a mensagem de João? União. Sempre é o tema de João, união. Por isso a ênfase de João é família, a de Pedro é templo, a de Paulo é corpo, a de João é família. Pedro nos vê como pedras vivas, Paulo nos vê como membros desse corpo precioso que já falamos, e João nos vê como filhos e irmãos na família de Deus. 3 ênfases, uma única visão celestial. Então, o capítulo 14: na casa de meu Pai há muitas moradas. Como é problemático nós ficarmos usando nossa mentalidade desassistida da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia é autoconsistente, ela tem que interpretar a si mesma, e é o que ela faz, autoconsistente. Então não precisamos de nenhum livro para interpretar a Bíblia, deixa a Bíblia interpretar-se a si mesma. Se usarmos nossa imaginação, nós podíamos dizer que casa de meu Pai é a Nova Jerusalém futura. É quando nós passarmos pela morte, aí vamos para a casa do Pai, ruas de ouro. Se nós tivermos um cantinho lá, mais ou menos, já está bom demais. Estamos na casa do Pai. Quantas ideias, hinos no passado foram feitos assim. Quando formos para a casa do Pai, para as mansões eternas. Isso não tem nada a ver com o que Jesus falou aqui no capítulo 14. Essa casa do Pai é a casa do Pai do capítulo 2. Como João falaria uma coisa aqui, outra coisa ali, a casa do Pai, o tabernáculo do Pai é Cristo. Ele tabernaculou entre nós e Ele preparou moradas para que nós morássemos nele. Morai em mim e eu morarei em vós. Se morardes em mim, minhas palavras morarem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso é para que deis muito fruto e vosso fruto permaneça. Tão claro. Agora outra coisa, a palavra moradas. Eu não queria não, mas eu já estou dando ajuda no seu estudo pessoal aqui. É o terceiro par de palavras que citamos. Morada. Só aparece 2 vezes nesse evangelho. Todas 2 no capítulo 14 de João. Confira aí. Uma está no versículo 2, outra está no versículo 23. Coloque juntas, para você ver mais um quadro maravilhoso de união. Então, João 14, 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então nós, pela obra de Cristo, podemos morar nele, já estamos morando nele. Acontece que nós somos muito distraídos da nossa morada. Precisamos permanecer nela, precisamos encontrar os seus pés e aí permanecermos, como vimos sobre Maria. Muitas moradas na casa do Pai. 2. Agora leia o 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, Deus o Pai, Deus o Filho, viremos para Ele, e faremos nele morada. Não é precioso demais? Porque por um lado, vamos usar a linguagem de Paulo agora aí, por um lado nós podemos e estamos em Cristo, podemos estar em Cristo, mas isso é só meio evangelho. A outra metade do evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Não apenas nós moramos em Cristo, temos nele nosso ambiente, mas Cristo mora em nós, para que tenha em nós
o seu ambiente. Que maravilhoso, irmãos. Por isso Paulo ora em Efésios 3. Vamos lembrar um pouco da oração dele. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família que há nos céus e sobre a terra, para que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Está vendo? Paulo fala a mesma coisa que João. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Agora aqui temos que fazer uma pausa, porque Paulo está escrevendo para crentes, e ele está dizendo: e assim habite Cristo no vosso coração. Nós podíamos ter uma pergunta aqui: mas Efésios não é a igreja de Deus? Cristo já não habita na igreja? Cristo já não habita nos Efésios? Paulo está pedindo para Cristo habitar onde Cristo já habita. É uma contradição, é um contrassenso. Então você vai estudar a palavra habita, e você vai descobrir que ela se compõe de duas palavras, um prefixo e um sufixo. E a ideia dela é fixar residência. Como que a ideia literal seria morar para dentro, uma redundância, ou morar para baixo. Palavra literal, uma tradução literal, significando fixar residência. Sabe qual é a ideia? Sim, Cristo habita em nós pelo seu Espírito, mas há um trabalho transformador de Deus a ser realizado em nossas vidas, que passa pelo nosso sim, ou em outras palavras, pela nossa consagração. Vamos entrar nisso talvez hoje ou amanhã, quando o sumo sacerdote toma a sua adaga, não sua espada, a adaga afiada de 2 gumes, a faca do sumo sacerdote, e abre o sacrifício que foi a ele oferecido. Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando nós fazemos isso, porque entendemos que fomos comprados por preço e que não somos de nós mesmos, como diz a palavra, então apresenteis os vossos corpos. Isso tem que ser dado para nós com clareza, com entendimento, com revelação. Você não é seu, você não se pertence. Nossa tolice é tentarmos viver com a nossa vida nas nossas mãos. Eu quero, eu vou, eu faço, eu desejo, eu conquisto projetos, motivos, e não encontrarmos nosso lugar aos pés do Senhor. E deixarmos que, frustrando essa rainha altiva, nossos desejos, Ele nos inclua nos seus desejos. Ele traz seu caminho para nós. Casamento, família, profissão, regulados, ajustados por Ele. Ah, irmãos, que privilégio nosso. Aqui está o lugar mais perigoso deste universo, este aqui, as nossas mãos. O lugar mais seguro desse universo, as mãos do nosso Senhor. Então, e assim habite Cristo nos vossos corações, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para poderem compreender junto com todos os santos. A palavra junto aparece em Efésios várias vezes, muito significativo. Junto com Ele nos ressuscitou, junto com Ele nos assentou nos lugares celestiais. Estamos sendo edificados juntamente para a habitação de Deus no Espírito. Junto com todos os santos poderemos compreender a altura, largura, profundidade. É uma palavra-chave em Efésios, juntamente. Então, João tem ênfase na união. Viremos para Ele e faremos nele morada, dupla morada. Nós moramos nele, Ele mora em nós. Agora, para completarmos essa visão de João, se a sua ênfase é família, o seu tema é amai-vos uns aos outros. Se a sua ênfase é união, seu tema segue a sua ênfase, amai-vos uns aos outros. Agora, que modelo de amor para a família de Deus, segundo a visão de João, o foco da visão de João, família, que modelo de amor temos a ser praticado na família de Deus? Versículo 34 do capítulo 13, se você reler aí: novo mandamento vos dou. Importante, porque no velho mandamento, na velha aliança, já estava escrito, ou melhor, se os mandamentos da velha aliança fossem resumidos, como pediram para o nosso Senhor, em que se resume a lei? Ele resumiu a lei
não terás outros deuses diante de mim, não matarás, não cobiçarás, e etc. Ele resumiu o decálogo em 2 mandamentos. Simão se lembra? Na verdade, um tema só, que tem um braço vertical e um braço horizontal. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E, agora vem o braço horizontal: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu assim. Então, amar o teu próximo como você já ama você por natureza é natural. E aqui nós temos um engano sério da influência da psicologia no meio da igreja. Danosa, espúria, inadequada. Uma mensagem na igreja que diz assim: ame-se. Porque se você não amar você, você não pode amar o outro. Psicologia, nada a ver com a Bíblia, nada. A palavra de Deus diz: negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Cuidado, irmão, com essa mensagem. Então, no Velho Testamento, amar o próximo como a si mesmo já é uma regra alta, porque todos nós, por causa do pecado e não de Deus, nós já amamos nós mesmos. Você não fica o dia inteiro mordendo seu dedo até sangrar. Se fica, está doente, não é? Você ama muito você. Difícil fazer jejum, passar muitas horas em oração, porque nós amamos a nós mesmos, né? Ninguém precisa nos ensinar. Já temos lições de 6.000 anos nessa escola, desde Adão. Então, por causa da regra da velha aliança, nosso Senhor colocou esse padrão para que nós não tivéssemos, não arrancássemos, não vingássemos um dente com a dentadura inteira, e não eliminássemos uma vida porque um olho foi perdido. Você entende? O Senhor está limitando o pecado, um olho por um olho, um dente por um dente, porque no que concerne ao nosso amor próprio, é um dente pela dentadura inteira de quem tirou teu dente, e é o teu olho que foi afetado pela vida dele. Então esse padrão da lei não foi o padrão que o Senhor usou. Não ame o seu próximo como você ama você. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E João capítulo 13, verso 1 vai nos dizer como ele amou. Ora, estava próxima a festa da Páscoa. Sabia Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é a medida que Ele nos deu. Nós amarmos uns aos outros até o fim. Essa é a família de Deus. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, onde nós vamos obter ajuda para entendermos o que é amar-nos uns aos outros? E aqui temos algo precioso. Muitos versículos no Novo Testamento vão nos ajudar a decifrar o que é amar uns aos outros, para que nós não fiquemos num ambiente aí platônico, você me entende isso? Etéreo, suspenso no ar, cantando amor, falando de amor, abraçando os irmãos na reunião, como eu te amo, e nosso amor se limitar a isso aí. Então o Novo Testamento vai abrir para nós o que é amar-nos uns aos outros, com muita ajuda. Então, para entendermos a ênfase de João sobre família, filhos, irmãos e o nosso dever, amai-vos uns aos outros, nós temos vários versículos e nosso tempo já encerrou, mas nós vamos usar alguns deles rapidamente. Vamos para Romanos capítulo 12, vamos passar por alguns deles e veja como a Bíblia, interpretando a própria Bíblia, vai decifrar para nós a linguagem do amor, a linguagem da família de Deus, a linguagem da casa de Deus como família de Deus. Rapidamente, Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros. Agora eu vou te dar outro dever de casa, se você gosta. Em torno de 50 vezes aparece no Novo Testamento a expressão uns aos outros, uns para com os outros, mutuamente. Significa exatamente a mesma coisa. Então você busque todos esses versículos, faça uma relação,
para você entender o que é amar uns aos outros. Então, amar uns aos outros, segundo Romanos 12:10, é amar uns aos outros cordialmente. Você sabe o que significa essa palavra, né? É amar com todo o seu coração. É você ter coração envolvido nesse amor. Não amemos de palavra, 1 João, nem de língua, mas de fato e de verdade. Coração envolvido. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Veja, no mesmo versículo já tem duas menções. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, se você pegar essa chave, uns aos outros, uns para com os outros, mutuamente, você vai ter um dever maravilhoso de compreender o que o Senhor Jesus quer de nós, como casa de Deus, como família de Deus. Qual é a nossa responsabilidade? E interessante, um detalhe: você vai ter mutualidade positiva e você vai ter mutualidade negativa. Ou seja, dizendo o que não fazer uns com os outros e o que não fazer uns para os outros. Vamos citar alguns exemplos rápidos, porque são muitas referências, como falamos. Então aí já temos duas: amar com o coração envolvido, primeiro, no verso 10, e segundo, amar com preferência em honra. Filipenses 2, Paulo fala quase a mesma coisa em outras palavras. Ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. É isso que significa preferir em honra. Eu prefiro o meu irmão em honra, eu não prefiro a mim em honra. Ó, irmãos, isso é profundamente sondador para nós, para os nossos corações. E isso é amar. Se eu disser ao irmão como eu te amo, mas eu não prefiro ele em honra, eu não o amo. Amai-vos preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja ainda no verso 16, essa mesma carta: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Amar tendo o mesmo sentimento. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com aquilo que é humilde. Esse com que é humilde não se refere a com aquele alguém que é humilde, não. É condescendendo com aquilo que é humilde, nos ensinando a buscar o que é humilde entre os irmãos, e não buscarmos glórias, posições, projeções. Condescendei com aquilo que é humilde. Salmo 131, que acabamos de citar. Primeira Coríntios 12. Só mais 2 ou 3 exemplos, nós já terminamos. Vamos citar alguns negativos também. 1 Coríntios 12, o capítulo que nós estávamos estudando agora há pouco, dentro da visão de Paulo. Veja que versos importantes, 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, na linguagem do Senhor Jesus, amai-vos uns aos outros. Amar uns aos outros passa por cooperarmos uns com os outros com igual cuidado. Não devemos ter serviços divergentes no corpo de Cristo. Devemos aprender a cooperar no corpo de Cristo, nos serviços que realizamos por encargo e vocação de Deus, com o testemunho do Espírito e com o reconhecimento da Assembleia, para tomarmos cuidado com meu encargo, meu ministério, e sairmos fazendo coisas independentes no corpo e gerando divisão. Se não uma divisão literal física, uma divisão espiritual. Um corpo desencaixado, um corpo desordenado, um corpo que cada um bate cabeça para um lado, e no final das contas pouca coisa é realizada. Quando o corpo está em convulsão, as ondas aqui na cabeça não estão trabalhando direito, né? Cerebrais, o que acontece com o corpo? Ele faz muito movimento, espasmódico, desordenado e destrutivo. Assim somos nós muitas vezes. Nós não somos avaliados pelo Senhor pela quantidade de movimento que fazemos, mas se os movimentos procedem da cabeça, se nós estamos ajustados com a cabeça, se em particular os irmãos mais velhos, que são os primeiros responsáveis em cada assembleia local, eles encontraram os pés do Senhor e ali se mantêm. Segredo, Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas
e mestres. Sabe o que eles faziam? Servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo. Por que eles jejuavam? Porque eles queriam conhecer a mente do Senhor. Irmãos, nós ouvimos uma linguagem tão estranha no meio do povo de Deus hoje. Nós ouvimos linguagem assim: vou jejuar para você, vou jejuar para aquilo. Não existe esse jejum. Nós só jejuamos para Deus. Jejum é uma avidez em conhecer a mente do Senhor. Então você se jejua no que concerne ao tempo, jejua com relação ao trabalho, jejua com relação à comida, jejua com relação até mesmo a atividades sexuais. Jejum para que você se entregue ao conhecimento da mente de Deus por um determinado tempo, como ensina a palavra. Esse é o jejum que agrada a Deus. Você não jejua para a realização de projetos, para alcançar alvos pessoais. Isso é inadequado. Leia Isaías 58, o capítulo sobre jejum. Vamos concluindo. Vamos ver 2 ou 3 exemplos negativos da mutualidade. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Como nós precisamos ouvir isso na nossa vida juntos. Sede, porém, servos uns dos outros. Está aí a chavezinha de novo. Se nós amamos uns aos outros, nós somos servos uns dos outros. Do contrário, nós não amamos uns aos outros. O servo dos servos, rei dos reis, tirou sua túnica, vestimenta de cima, cingiu-se com uma toalha, tomou uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Isso escandalizou Pedro. Você vê, ele não podia suportar o seu Senhor fazendo esse papel baixíssimo. Lavar aqueles pés fedorentos daquelas ruas terríveis onde eles transitavam, fazendo um papel que só uma menininha, escravazinha, jovenzinha fazia. Ninguém se sujeitava a uma coisa dessa. E Pedro ficou chocado quando ele viu o seu Senhor ali, assumindo aquela posição, ajoelhado aos pés dos seus discípulos, com a bacia e a toalha. O Senhor Jesus obteve vitória na cruz, na morte, porque primeiro Ele obteve vitória sobre a vida. O Senhor Jesus não poderia vencer a morte se primeiro Ele não tivesse vencido a vida. Antes do Senhor Jesus ir à cruz, Ele tomou a bacia e a toalha. A bacia e a toalha é vitória sobre a vida. Ele venceu a vida para si mesmo. Ele venceu a vida egocêntrica. Ele venceu a vida pelos seus interesses. Bacia e toalha, vitória sobre a vida. Então, verso 15, aí mesmo de Gálatas 5. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, o que nós não devemos fazer uns com os outros, ou o que não é, amai-vos uns aos outros. E para terminar, 2 exemplos de Tiago 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Sério. O salmista orava assim: Senhor, põe guardas às portas dos meus lábios. Irmãos, quando aquele irmão aparentemente confidente chega a você e começa a falar de um outro irmão, e frequentemente ele já começa a frase assim: você vai me ouvir e vai me dar razão. Vai me dar razão, porque o que o irmão fez é intolerável. Então nós ouvimos aquela confissão de um irmão centrado em si mesmo, né? Ele já está pedindo razão antes de falar. Ele não quer saber o que o outro acha, ele quer razão, né? E nós somos anuentes a essa situação de diversas formas.
E entramos naqueles caminhos sinuosos e começamos a falar mal uns dos outros. C.S. Lewis chama a maledicência de vinho do inferno. Vinho do inferno. Vinho é bom, não é? Vinho é saboroso, é cheiroso. Maledicência também. Cheira bem, gostosa. Vinho do inferno. Por isso Paulo em Efésios 5 vai dizer: a maledicência, a impudicícia nem sequer se nomeia entre os santos, como convém a santos. E depois, no capítulo 4, 5 de Tiago, verso 9, aqui nós terminamos. Ele vai dizer: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Graças ao Senhor por essa linha fina que é colocada aí. A lixa grossa já passou, agora o Senhor entrou com a lixa fina, você vê? Agora ele está dizendo: cuide da tua língua. É o tema de Tiago, capítulo 3. A língua é um mundo de iniquidade, carregada de veneno mortífero. Então ele diz: não faleis mal uns dos outros, e nem mesmo queixeis uns dos outros. Se o teu irmão está causando dano a você, sofra o dano. 1 Coríntios 6 nos ensina dessa maneira: sofra o dano. Se há algo mais sério que tenha a ser resolvido, leve para os irmãos mais velhos na assembleia, porque pelo menos tem que haver entre vós um só sábio, que saiba julgar no meio da irmandade. É o que Paulo diz em Coríntios 6. Então não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O juiz está às portas. Então graças ao Senhor por essa ênfase tão linda de João. João viu a casa de Deus em particular como família de Deus. Viu que nós somos todos filhos. Filhos mais velhos, filhos mais novos. Nessa linguagem tem pais, tem jovens, tem filhinhos, mas todos somos filhos e irmãos. E temos um irmão mais velho, o primogênito, o Senhor Jesus. Estamos todos sendo transformados à sua imagem. Então qual é a regra para a casa de Deus segundo João? Amai-vos uns aos outros. Então se você fizer a sua tarefa, sem dúvida você vai ser muito enriquecido com o que Jesus quis dizer com essa expressão. Então aqui, irmãos, concluímos essa fase inicial da casa de Deus com essas 3 visões. E hoje à noite, com a ajuda do Senhor, nós entramos em Hebreus e vamos ver a casa de Deus em Hebreus. Cristo, Filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós. O Senhor nos ajude então também nessa jornada pela sua graça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, porque nós fomos constituídos tua casa. Isso é verdade em Cristo, pela obra do teu Filho. Mas nós queremos que isso seja verdade subjetiva. Queremos ser edificados casa para Deus. Usa, Senhor, te pedimos, tua palavra, as circunstâncias, para que o trabalho da cruz se efetue em nós e nós sejamos pedras aparadas, capazes de serem justapostas para a edificação da sua casa. Pedimos ao Senhor que nos faça casa espiritual, na nossa experiência e na nossa realidade. Nos entregamos a Ti e te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, para que tenhamos a mesma visão celestial que esses servos do Senhor tiveram, e que nós não sejamos desobedientes à visão celestial. Que essa visão se assenhoreie de nós e conquiste tudo que nós somos. Nós te agradecemos e te pedimos essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém.